Deus faz por você o que mãos humanas não podem fazer. Deus trabalha para os que nele confiam. E aquilo que não é possível a homens, para Deus é possível. Você não está vendo nada, mas Deus está trabalhando. Você precisará crer, mesmo sem ver nada. O poder de libertação de Deus e o poder da fé. Jesus Cristo é o Senhor. Cura, liberta, transforma e salva. Hoje nós vamos falar sobre qual é o significado, representação ou a função do voto na libertação. Voto ou promessa. E um ato de fé, um voto ou um ato profético. O que é um voto a Deus? O voto é uma expressão voluntária de devoção e dependência de Deus. O voto não é obrigatório. Porém, se você votar, o voto deve ser cumprido com seriedade e sem demora. Porque o não cumprimento de algo que você prometeu a Deus, uma promessa, pode desagradar a Deus, o teu benfeitor. Pode ocorrer em pecado. E Deus pode requerer de você aquilo que você prometeu. Deixa de ser nó cego, meu irmão. Pague aí as suas promessas que você fez para Deus. Pague o teu voto sem demora. Se apresse em cumprir aquilo que você prometeu. Cumprir o seu voto. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Vou ler de novo. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada dos tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Bom, você não é obrigado a fazer um voto ou uma promessa. Porém, se você fizer, você precisa pagar. Porque Deus não se agrada de tolos. Gente que promete e não cumpre. Gente que fala uma coisa e depois desfala de novo. Não tem palavra. Deus não se agrada de quem não tem palavra. A palavra do crente deve ser um documento assinado. Você falou, cumpriu. E as pessoas precisam sentir confiança em você. Ter confiança de que as suas palavras são verdades. É por isso que eu não boto muita fé, meus irmãos, nesses extremistas aí, travestidos de crente, que anda por aí falando mentira, né? Falando que fulano fez isso, fez aquilo. E esse tipo de gente aí não tem parte com Deus, não. São 171. São tolos. São os crentes de quinta. Fala que é crente, mas não é crente. Eu não vim aqui falar disso. Não, vamos falar de outras coisas. Bom, então você precisa ter palavra. E você precisa cumprir aquilo que você fala com as pessoas
E especialmente com Deus. Deus não gosta dessas coisas, não. Hoje você fala uma coisa, ó Deus, eu vou fazer tal coisa. Se o Senhor me abençoar. Aí você vai lá e não faz? Deus fica com raiva, meu irmão. Deus não vai se irar com você porque você é um pobre insignificante. Mas o dia que você precisar, você vai pedir, Deus não vai dar muito crédito. Mas Deus ainda tem misericórdia, porque Ele é bom. Ele é tardio em se irar. Mas Ele te perdoa quando você pede perdão, vai lá e cumpre seu voto, né? O voto ou a promessa, ele tem um poder na área da libertação. Porque quebra padrões comportamentais hereditários. Por exemplo, o avô foi mal pagador. Tirava a vida das pessoas, tomava a terra dos outros, tomava dinheiro. E o pai também agiu desta mesma conduta. Família de gente que não presta. E aí, o filho se converteu ao cristianismo. E ele falou assim, eu vou quebrar padrões. Vou ser diferente do que foi a minha família. Porém, aqueles comportamentos hereditários de família, eles causam um efeito espiritual na vida da pessoa. E às vezes a pessoa não consegue prosperar numa certa área, não consegue ter prosperidade financeira, porque o pai era ladrão, porque o avô era ladrão. E ele mora numa cidade do interior e todo mundo fala, aquilo ali é de família de ladrão. O pai dele era político, bolsonarista. Então, é brincadeira, viu? Então, assim, já é conhecido por ter uma má fama. Mas não é só conhecido pelos homens, também é conhecido no mundo espiritual. E aquilo é cobrado de você. Mas você se converteu, mudou sua postura, o seu comportamento, o seu padrão de comportamento. É lógico que o que você está semeando hoje, você vai colher aquilo que você semeou. E você não é obrigado a colher o que o seu pai plantou, o que seu avô plantou. Mas essas maldições, elas reverberam no mundo espiritual. E muitas vezes as pessoas não entendem porque ora e não recebe, e não consegue mudar as circunstâncias. Porque está atrelado a maldições hereditárias. Pessoas que se sentem condicionadas a pagar a conta dos outros sem dever. Meu irmão, minha irmã, essa conta já foi paga. Lá na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço. Mas alguém vai requerer de você? Algum espírito, algum demônio, alguma... vai tentar entrar na sua vida, na sua casa para te atrapalhar suas finanças. Aí você vai lá fazer um jejum, uma oração, você vai fazer um voto, se necessário. Por exemplo, a sua família foi família de ladrão, de político, bolsonarista. Aí, brincadeira. O que você vai fazer? Você vai fazer um voto, falar, Deus, todo mês aqui eu vou dar uma cesta básica para ajudar algumas famílias carentes. Alguém que precisa. Se a minha família tirou, eu vou restituir. Esse é um voto. E Deus, ele vai te honrar em cima daquilo que você está semeando. O que você semeia gera uma legalidade no mundo espiritual. E a colheita vem. Só que ela vem em grandes proporções. Ela vem para restituir a você tudo que lhe foi tirado. Se o seu pai, ou sua mãe, ou seu avô comeram uvas, e as uvas que os pais comeram não vão sujar os dentes dos filhos. É mais ou menos assim. Cada alma dará conta de si mesma a Deus. Mas o mundo espiritual, ele funciona com legalidades. E você precisa requerer
em alguma circunstância, requerer em legalidades a sua prosperidade, você vai trabalhar em cima dessa legalidade, vai fazer um voto, vai cumprir com o seu voto. É porque se não cumprir, aí piorou, aí tudo desanda. Você vai cumprir com aquilo que você votou, prometeu, e você vai receber. Aí você pode jejuar, falar, Senhor, pode orar, pode jejuar, né, consagrar, falar, Deus, eu quero o que é meu por direito. Amém? É assim que as coisas funcionam. E Deus, ele vai fazer por você que você não consegue. Você faz a sua parte. O que você consegue fazer, você vai fazer. Agora, tem coisas que são de ordem espiritual, hierarquias espirituais, autoridades espirituais, principados, que quer dizer autoridade, que aí é com Deus. Você não vai conseguir fazer, é Deus que vai fazer. Porém, você vai fazer a sua parte, que é guerrear com as armas da fé, o jejum, a oração, a palavra. Amém? E o anjo vai estar lá pelejando em vosso favor, em território celestial. Porque lá no Salmo 91 fala que Deus dá ordem a anjos a vosso respeito. Porém, para que o anjo possa trabalhar, tem a área de trabalho para trabalhar, tem a liberdade para trabalhar na sua vida, ele precisa estar dentro de ordens cósmicas. Palavra difícil, né? Trabalhar na legalidade, porque Deus não passa por cima de legalidades. Deus, ele não passa por cima de leis espirituais. Ele é o dono da lei, ele faz o que ele quiser. Mas a obra de Deus não é uma receita de bolo. Deus é uma pessoa. E ele pode hoje decidir uma coisa na vida de uma pessoa e na outra, em outra situação, ele vai decidir o que ele quiser. Porque ele é Deus. E você precisa fazer a sua parte, que é tocar o coração de Deus. Deus não resiste a um coração quebrantado. O joelho dobrado, o rosto molhado. Deus não resiste, ele quer te abençoar. Livro de Gênesis. Gênesis capítulo 28, versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der de pão para comer e de vestes para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó agora ele fez um voto ao Senhor. Ele pegou ali uma pedra, ungiu a pedra, e ele fala, Deus, se o Senhor for comigo, me der comida, bebida, vestida, o Senhor será o meu Deus. E eu vou te dar o dízimo. Dízimo é a 10ª parte. Ele fez um voto. Jacó era obrigado a fazer esse voto? Não. Mas ele fez. E se você faz um voto, você precisa cumprir. Deus apareceu para ele em sonho. Eu vou ler para vocês aqui. Gênesis 28, versículo 10 em diante. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti
e na terra da tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te porei e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito, ou te tenho prometido. Acordando, pois, Jacó, o seu rosto, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Aquela pedra serviu como marco, e ali ele derramou azeite sobre ela, ungiu aquele lugar e disse: este lugar é casa de Deus. Então ele fez um voto ao Senhor: se o Senhor for comigo, se o Senhor me der de beber, de comer, de vestir, então o Senhor será o meu Deus, e eu te darei o dízimo. Ó, e ele também disse: e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Essa questão de dízimo é uma questão muito polêmica. Para que haja mantimento na minha casa. Jacó, ele, como voto, ele prometeu, ele falou: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo de tudo. Foi o voto. Ele não era obrigado a votar, mas a partir do momento que ele fez o voto, ele precisaria cumprir. E as pessoas são feridas por conta de alguns abusos e corrupções que nós vemos hoje no meio religioso. Não estou falando de placa de igreja, uma instituição religiosa, não. Então, se criaram muitas polêmicas ou ensinamentos enganosos, envolvendo este tema. Muito cuidado com o que você vê na internet. Porque alguns ensinamentos, eles são passados às pessoas por pessoas que foram feridas, às vezes foram defraudadas. Muito cuidado com esses abusos. Alguns votos que você vê por aí: vende a sua casa, vende o seu carro. Diz, mas esse mês eu preciso do trízimo. Ou vízimo. É certo que se você participa de uma instituição religiosa, você está ali nos cultos, você está ali às vezes se beneficiando de uma central de ar, né, um climatizador, tem um bebedor com água gelada para você beber, uma cadeira para você sentar almofadada. Tudo isso custa dinheiro, meu irmão. E se você participa de uma entidade desta forma, você tem por obrigação contribuir. A partir do momento que você vai lá e faz uma aliança com esse ou aquele ministério, você já entra ali consciente, sabendo que você vai precisar contribuir. Entendeu? Você não é obrigado a votar, se comprometer. Mas no momento que você se compromete, você tem a obrigação de cumprir. Sobre penalidade de desagradar a Deus. E tem muito pastor ruim por aí, que se envolve com política, que anda por aí fazendo as suas marchas para Jesus e gritando ditador de taga, ofendendo magistrados, quebrando legalidades espirituais, atacando o presidente da República. Estão acarretando para si maldições, porque estão desobstruindo leis dos homens e atacando autoridades constituídas. Logo serão penalizados, serão punidos por causa das suas atitudes. Então, são legalidades que passam de pai para filho. Por exemplo, o cara foi lá e fez um pacto lá, com uma aliança com um determinado político. Coloca ele lá no altar e fala: isso aí vai ser o nosso mito. Trocando Jesus por política. Quando
uma pessoa faz pacto com alguma entidade. Você já viu isso? Pactos. Tem gente que faz pacto. Né? Aquilo ali, quando ele vem a faltar, aquilo passa para o filho. Isso aí a gente vê. Quem trabalha com libertação sabe que os filhos carregam, às vezes, alguns demônios, entidade, que foram lá os pais que fizeram seus pactos, e os filhos ficam ali sofrendo cada quilo. Muito cuidado com isso. Essas pessoas que andam transgredindo as leis dos homens, de Deus, estão acarretando para si condenação, trazendo maldição para si, para sua família, para sua casa, para sua igreja e para todos aqueles que estão ali envolvidos naquela aliança. Porque uma congregação, ela é uma comunhão ou conexão entre todos. É uma aliança coletiva. Se você participa desta aliança, você vai carregar aquela condenação ou aquela legalidade de maldições que são impostas aos transgressores e desobedientes, subversivos. Você vê lá na Papuda, lá tem um monte de gente sofrendo lá, porque foi na cabeça do... Quem vai na cabeça dos outros é chapéu e piolho. Eu não posso deixar de pregar a palavra e pregar a verdade para você. Se você embarca nessa onda aí, de envolver política com religião, de extremismo, infelizmente você está embarcando no ônibus, embarcando no trem, embarcando no avião, com destino ao inferno. O avião está saindo. E aí, você vai embarcar nesse avião? Afinal de contas, esse avião, ele sempre cai pelo caminho. O barco sempre afunda. Vamos evitar de falar dessas coisas. Vamos falar das coisas de Deus? Bom, então, evite, meu irmão, minha irmã, acarretar maldição para sua vida. Amém? Então, Jacó, ele teve um sonho em Betel. E ele teve aquele sonho que viu aquela escada que ia até o céu, os anjos subiam, desciam. Deus falou com ele. E ali ele fez um voto. E Deus o abençoou, ou prosperou poderosamente. Você não é obrigado a votar, a fazer uma promessa com Deus. Mas se você fez, você precisa cumprir. Porque Deus, ele cumpre. Há uma seriedade nas coisas espirituais. Se você quer poder de Deus é isso. Poder nas palavras, poder na manifestação. Você tem uma meta, um projeto, você apresenta ele a Deus, e Deus vai lá e faz acontecer. Porque ele tem um compromisso com você. Agora, se você não honra seus compromissos, como é que Deus vai te honrar? Como é que Deus vai honrar o teu trabalho? Ah, mas o dízimo não era todo mês, o dízimo era, como lá fala lá em Malaquias, né? Era o dízimo da produção agrícola, disso, daquilo, do cominho, do trigo. Meu irmão, eu estou falando aqui do voto de Jacó. Você não é obrigado a participar de igreja nenhuma, mas se você participar, você se compromete com aquele grupo que você está participando ali. Amém? Eu, por exemplo, não participo de grupo nenhum. Porque eu não faço aliança com bolsonarista. Essas igrejas hoje, 90% é bolsonarista. Eu não participo disso. Sinceramente. Agora, se você participa, sinto te dizer que você vai pro inferno junto com esse povo. Você vê aí uns pastorzão aí gritando, ditador de toga. Você acha realmente que isso é de Deus, meu irmão? Você bater de frente lá com uma autoridade, um magistrado, um ministro, um juiz, os mais poderosos desse país. Aí você acha que você tem peito de aço? Não estou falando a violência não, mas você vai lá, bate de frente com um cara desse. O que você acha que você vai ganhar, meu irmão? Ferro. Uai. Não se envolva com política, crente. Começa a sair fora disso aí, desses grupinhos de WhatsApp, dessas redes sociais, ficar compartilhando isso, aquilo. Ó, sai fora disso. Bolsonaro não será anistiado, não terá anistia. A blindagem lá dos deputados, isso aí não vai acontecer. Bolsonaro será preso.
Não vai ter intervenção de Donald Trump. Ah, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é do BRICS. Do BRICS? Sim. A China comprou aquilo lá tudo. Tô brincando. Mas os Estados Unidos devem tudo para a China, deve tudo para o BRICS. E precisa do BRICS para sobreviver. Com compra, venda, terras raras para fazer lá o seu chip de computador, os seus equipamentos. Os Estados Unidos estão na mão do BRICS. Os Estados Unidos pertencem ao BRICS. Como é que você vai tratar mal o seu credor? Aquele que paga as suas contas. Quando você precisa de dinheiro, você vai lá, o seu credor está lá pronto a te ajudar. É o que aconteceu com o Donald Trump. Ele jogou os Estados Unidos da América num abismo sem fundo e sem volta. Infelizmente. E essa onda aí de perseguir imigrantes, essa onda aí de perseguir as pessoas, autoridades, agora quer fazer lá uma força-tarefa lá em Chicago, e o governador atacando as autoridades. Isso aí é tudo bravata. Porque o governo de Donald Trump foi o maior fracasso da história. Foi o pior presidente da história dos Estados Unidos. Conseguiu, dentro de meses, destruir um país grande, poderoso. A maior democracia do mundo. Os Estados Unidos é conhecido como uma democracia forte, mas a maior democracia do mundo é a Índia, com sua grande população. Então, sai fora desses movimentos. Isso aí não é de Deus, não. Nós estamos falando de voto. Ana fez um voto ao Senhor. Voto de Ana. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 11. E votou um voto dizendo: Senhor Deus dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o entregarei, o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez um voto ao Senhor. Ana queria ter um filho, se sentiu humilhada, era perseguida por Penina, que escarnecia de Ana, e sempre ali passando na cara, né? O que Ana não tinha, o que Penina tinha. Então Ana fez um voto a Deus, que se o Senhor desse um filho para ela o entregaria ao Senhor. E Samuel veio a ser sacerdote, juiz, um homem cheio do Espírito Santo, profeta. Mas quando ela o entregou ao Senhor, ela pegou o filho, foi lá, levou ao sacerdote, e ele foi criado ali, junto do sacerdote Eli. Cresceu e veio também a ser sacerdote. Esse foi o voto de Ana. No Brasil, as famílias tinham esse costume, algumas famílias católicas no passado, sempre ali eles mandavam filho para o sacerdócio, para ser padre. Era um voto. E com aquele voto eles pediam prosperidade, pediam a bênção de Deus, e Deus prosperava. Então, o intuito desta palavra é falar para você que o voto funciona, o poder de libertação do voto, e o voto é uma expressão de fé, a promessa é uma expressão de fé. Você não é obrigado a votar, a fazer uma promessa, mas se fizer, tem que cumprir. Porque se não fizer, Deus cobra de você. Amém? Vou ler uma passagem aqui para encerrar. Deuteronômio 23, versículo 21 e 22. Quando votares algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardará em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado.
Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. Então, se você não votar, né, você não pecou. Mas se você votar e não cumprir, você está em pecado. E como é que Deus vai te prosperar? Como é que você quer a bênção de Deus? Você vai arrumar confusão logo com Deus? Fica quieto, pai. Não faz nenhum voto, não. Se você não tem condição, não tem capacidade para cumprir uma promessa, não vota, não. Não faz voto, não. Não participa de nenhuma igreja. Se você não acha que dízimo é errado, não participa. Dízimo é a 10ª parte. É lógico que existem alguns abusos por aí. Nós estamos aqui sempre falando, pregando a moralização no meio religioso. E por causa dos abusos, da corrupção, muita gente tem se ferido, tem sido defraudada, tem sido roubada e se ferido. E uma pessoa ferida fere pessoas e sai por ali publicando algumas doutrinas anti-dízimo, anti-aquilo. Mas Deus quer te abençoar. Faz aí um voto com Deus aí. Deus, eu vou abençoar esse pregador, Wesley Santiago. Eu vou abençoar esta obra. Eu vou compartilhar os vídeos dele. Vou ali escrever um comentário. Você está contribuindo. Você fez o voto. E a bênção desse ministério, ela se estende para com a sua vida, para com a sua família. Você crê? Agora, se vai um infeliz bolsonarista lá, vai lá e denuncia um vídeo. Vai lá e denuncia um canal. Você está tocando a obra de Deus, ô infeliz. Você sabe o que você está fazendo? Rapaz, eu gosto de apagar fogo com gasolina. Essas pessoas que andam atrapalhando esse ministério aqui, essa obra, eu falo logo com Deus. Eu falo, Deus, juízo sobre essas pessoas. Faz alguma coisa aí. E aí as pessoas se lascam, se dão mal na vida, não sabe por quê. Porque foi lá numa obra de Deus, foi lá no ministério, foi lá no canal de um servo de Deus que está ali evangelizando, pregando, trazendo-lhes boas novas. O infeliz vai lá e pá, bota lá uma denúncia. Eu não sou político, não. Eu tenho meu posicionamento por causa de defender direitos humanos. Os extremistas sempre criticaram direitos humanos. Agora estão vendo a necessidade que tem os direitos humanos. Você sabe por que Bolsonaro não vai ter saidinha para passar o Natal junto com a família? Sabe por quê? Porque os bolsonaristas tiraram a saidinha dos presos. E Bolsonaro está preso. Está em prisão domiciliar, mas vai pro fechado. Será condenado. E uma condenação como essa, começa, antes de ter progressão de pena, sempre começa no fechado, meu amigo. Não tem choro, não tem escapatória. A não ser que ele seja melhor do que os outros. Que eu acho que não é, que é bem pior, né? Ali está um cidadão infeliz. Roubou nas vacinas lá da Covaxin, demorou para vacinar o povo, no tempo da PAN, né? E o Brasil teve um índice de mais de 750 mil pessoas que perderam as suas vidas na PAN. Muita gente podia estar vivo, podia ter evitado tudo isso. É isso que eu falo para os bolsonaristas. Parece que esses caras têm merda na cabeça. Faz cagada e acha que Deus não vai cobrar. E depois sai aí numa marcha para Jesus, ditador de toga. Esses caras têm cérebro de galinha, meu irmão. Esses caras não estão com Deus, não. Eles estão pedindo para Deus, lasca com a minha vida aqui. É isso que eles fazem. Agora estão aí se mobilizando contra o nosso STF, contra os ministros do STF, querendo fazer golpe, o golpe continuado. Ô bolsonarista, você acha que você vai chegar com isso aonde? Você vai chegar onde com isso, bolsonarista? A não ser com a condenação. Deus não é a favor disso, não. Não é mesmo. Eu te falo com toda a propriedade. Mude o seu comportamento, comece a prosperar. Ó, ninguém vai ficar impune. Bolsonaro, Dudu Bananinha, aquele neto daquele ditador lá, o Figueiredo, Silas Malafaia, que tá aí fazendo essas cagadas aí. Esse povo vai tudo vai sofrer condenação. Tá fazendo, tá sendo escrito. Fulano de tal fez essa obra tal dia. Fez isso, fez aquilo. Aí passou o tempo, a balança foi pesada. Estou falando de justiça divina. Agora é hora da cobrança. Você tá disposto, você tem força para pagar aquilo que você fez? Bolsonaro tá lá chorando agora. Mas na hora de fazer merda, aí era bom.
O infeliz não tinha um pouquinho de raciocínio de juízo para saber que aquilo ali ele ia ter que pagar. Eu vou só te citar um caso mais recente agora, o Pablo Marçal lá em São Paulo. Fez lá aquela armação contra o Boulos lá. O Boulos perdeu muito voto por causa daquilo. E ele, na hora da cobrança, ele não queria ser cobrado, não. Perdeu os seus direitos políticos. Porque ele mesmo fez uma grosseria lá na campanha. Eu fiz questão de alertar. Às vezes eu sou duro nas palavras, né? Mas eu falei, não faça isso. Não siga pelo caminho dos extremistas. Carla Zambelli está lá presa. Nicolas Ferreira está se enrolando com a justiça. Um cara desse, ó, Nicolas Ferreira e Pablo Marçal, 2 nomes fortes na direita, não precisava ser extrema direita, ficar se envolvendo com o Bolsonaro para quê? Você sabe quem foi que derrubou o Pablo Marçal? Governo de São Paulo. Fogo amigo. E aí o Nicolas Ferreira é atacado por Dudu Bananinha, por Bolsonaro, e continua sendo fiel ao mito, a troco de quê? Vocês não aprenderam com o Bolsonaro, não? Ele vai deixando pelo caminho. Deixou o Frota, deixou lá aquela... Esqueci o nome da mulher. Deixou o Frota, deixou a Zambelli. Ele vai deixando gente pelo caminho. E Bolsonaro agora é a hora também, a fila andou para ele. Ele está inelegível, precisa sair da frente. E vocês não aprenderam a lição, não? Nicolas Ferreira lutando por Bolsonaro aí, a troco de quê? Para ficar se queimando, se sujando com a justiça? Você quer ficar inelegível, seu infeliz? Maneira aí nessas perseguições aí que você tá se enrolando a troco de quê? De Bolsonaro? Bolsonaro não quer nada contigo não, rapaz. Bolsonaro não se importa com ninguém. Tá entendendo? Então, eu falo de legalidade, eu falo de voto, de promessa. Deus não é político que promete e não cumpre. Amém.